Olá pessoal, Pastor Elião com vocês mais uma vez. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a predestinação. É um assunto bem polêmico, mas ao mesmo tempo assim, nos traz muita informação bacana para que nós possamos fazer as nossas avaliações. Aqui no Café com Deus, todos os dias, a partir das 7h30 da manhã, nós fazemos esses estudos. Estamos aqui levando conhecimento do conceito da graça de Deus, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, mas antes de eu entrar aqui, propriamente dito, dentro do texto, dentro do tema que nós vamos trabalhar hoje, eu quero convocar você, para que você possa estar abençoando, para que você possa ser abençoado, ok? Nós vamos estar liberando para você aqui um link, aqui embaixo ou aqui em cima, aonde vai aparecer aqui com certeza em volta da tela, beleza? O link do nosso e-book. Nosso e-book é um livro digital. O e-book é um livro digital, ok? Que fala sobre a graça de Deus. É a revolução da graça. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E esse e-book nós fizemos com muito carinho, abordando ali vários assuntos da graça de Deus, ok? O que é a graça, o que é a lei. Então, são assuntos assim que muitas pessoas ainda, por falta de conhecimento e poder de Deus, o meu povo peca. Então eu quero estar trazendo essas informações para você, para que você possa absorver conhecimento, ok? Então ele está saindo aí num preço muito bacana, é mais para ajudar do que realmente a gente ganhar dinheiro com isso. Não é o caso. Aqui a gente não quer ganhar dinheiro com isso, a gente quer ajudar você, mas para que você possa realmente observar o que você tem nas mãos, para que você possa conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus, conhecer um pouquinho mais da graça de Deus. Revolução da Graça. Eu vou deixar o link aqui. Ele está saindo por apenas R$ 12,12, beleza? Então vamos lá, vamos para a nossa abordagem. Hoje nós vamos falar sobre a predestinação. Muitos conceitos hoje, muitos teólogos, muitos pastores, líderes cristãos têm alguns conceitos. Tem duas linhas que eu quero deixar para você aqui, para que você possa futuramente, se você quiser, estudar um pouquinho mais profundo sobre isso, que é a linha calvinista e a linha arminista, ok? De Armínio, ok? Eu sou mais calvinista. Tem alguns conceitos armínios que é bacana, mas não todos. Eu sou mais calvinista do que arminista, ok? Então nós vamos falar hoje sobre a predestinação. O conceito que nós temos, aquilo que eu entendo que é palavra de Deus para você. Os arministas também têm os seus conceitos, tem ali os seus versículos para abordar, mas eu entendo hoje que a predestinação é a escolha, da parte de Deus, isso, de pessoas que a Bíblia chama de seu povo. Os eleitos de Deus para viverem a vida eterna aqui na terra, desfrutarem das promessas do Senhor. Então, quando nós falamos de predestinação, nós falamos de eleitos, São os eleitos de Deus. Eleitos porque Ele que elegeu, não foi o ser humano que elege, ok? Então a predestinação começou desde antes da fundação do mundo. Se você parar para perceber, por decisão exclusiva de Deus e não por mérito ou por escolha das pessoas. Ou seja, ninguém decide ser cristão por livre arbítrio. Essa palavra é muito falada no meio evangélico hoje, no meio cristão, que nós temos livre arbítrio, E é claro, nós temos livre arbítrio para algumas coisas. Eu entendo, para você escolher uma roupa, para você escolher um carro, para você escolher a sua casa, qual a cor que você vai colocar nela, isso é um livre arbítrio, claro, ok? Mas o homem não tem nada para oferecer a Deus. Para observar isso. Ele não tem nada para oferecer a Deus. Então, qual o conceito que nós vemos? Para que você possa aceitá-lo ou não, Deus é quem escolhe o homem. Isso é fato, não tem para onde correr, ok? Mas os que Ele rejeita nunca se converterão e nunca serão salvos. É forte. Mas eu quero trazer uma palavra para você que fica lá em Marcos capítulo 4, versículo 14, que diz assim,
para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouça e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Isso é palavra de Deus. Fica lá no Evangelho de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os Evangelhos, ó. O que é Evangelho? São as boas novas do Senhor, ok? Então aqui deixa bem claro para nós, para que vendo, vejam e não percebam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Olha só, então Deus predestina, escolhe, chama, Ele que justifica quem Ele quer. A decisão é exclusiva dele. É forte, mas é isso que a palavra de Deus deixa claro. A decisão é de Deus, não é minha. Não é por mérito do pastor Elion, não é por mérito do meu ouvinte. Não. É por mérito do Senhor. É o Senhor que escolhe. É Ele que justifica. É Ele que entrega a pessoa de Jesus para que nós possamos receber através do Espírito Santo. E o Espírito Santo que nos comove. É o Espírito Santo que nos redime. É que nos faz entender a melhor opção. Lá em João capítulo 15, versículo 16 até o 19, diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, olha só essa palavra, Ele vô-lo conceda. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Então, nós que somos cristãos, que temos a palavra de Deus, que temos o Espírito Santo dentro de nós, que temos um conceito diferenciado, nós somos odiados pelo mundo. Eu falo mundo, não, é o sistema mundial. Eles não querem que as pessoas recebam a Cristo, porque sabem que Cristo é a solução. Nós vemos também lá em Ezequiel, capítulo 34, que diz assim, no versículo 11: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Quem busca é o Senhor, quem procura é o Senhor, não sou eu, não é você. Isso é palavra de Deus. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus, Senhor nosso Senhor. Então, ele deixa muito claro isso para nós. E a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel. Então, a predestinação é um ato de amor de um Deus soberano, que tem total sabedoria, né? Que é a providência de tudo. É onisciente, onipotente, onipresente. É um Deus soberano. É Ele que escolhe. É Ele que determina o que vai, o que vem. O que fica é tudo Ele e tudo para Ele. Deus é soberano e faz valer a sua vontade. A vontade é dele. Seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. É uma das orações de Jesus. E deixa claro isso. Quem escolhe uns e não escolhe outros é Deus. Como é que eu vou questionar isso? Quem sou eu como barro nas mãos do oleiro? Eu posso ditar e dizer o que eu quero ser. É impossível um negócio desse. Então, a predestinação, ela é, de fato, um conceito muito forte. É um conceito de muitos debates, mas lá em Romanos capítulo 9, né, ele fala aqui sobre se há injustiça ou não, sobre essas escolhas, né? Quem escolhe é o Senhor. Aí muitas das vezes você, como um ser humano, você que é uma pessoa que não tem tanto conhecimento da palavra, você talvez, mas Deus é amor, Ele não vai fazer isso com o ser humano. Você olha para a selva hoje, lá tem um animal, mata para comer. Então quer dizer que ele está sendo injusto porque ele está se alimentando. Um leão, por exemplo, ele não mata por matar,
Ele mata só na hora que ele quer se alimentar. E muitas das vezes aqueles gnus, né? Aqueles animais que tem na África, por exemplo, ele vai lá, são vários, mas um daqueles será escolhido para ser o alimento do leão. É injusto isso? Talvez você pense que sim. Lá em Romanos capítulo 9, versículo 14, diz assim: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? São perguntas, né? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver. Terei misericórdia e compadecer-me-ei de quem eu achar que eu tenha compaixão. Então, Deus deixa claro isso para nós. Ele vai ter misericórdia daquele que ele achar que ele convém. E convém, se é A, se é B, quem escolhe é Deus, não sou eu, como pastor. Então nós vemos que a predestinação é fundamentada na palavra de Deus, é Bíblia Sagrada. Lá em Salmo 139, 16, diz assim, eu estou deixando vários versículos bíblicos para você, para que você possa também dar uma lida lá, ver o seu contexto. Eu sempre digo que todo texto sem contexto é pretexto para se jogar no cesto. Eu aprendi uma vez isso de um professor meu, chamado pastor Wellington, e isso eu gravei no seminário. Lá em Salmo 139, 16 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aleluia! Então, Deus já me via lá no ventre da minha mãe. Ele já sabia quem eu era. Quem escolhe é Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 29 a 30, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Quem que predestina? É Deus. E quem que chama? É Deus. E aos que chamou, a esses também justificou. E nós somos justificados em Cristo Jesus. E aos que justificou, também glorificou. Aqui ele está falando bem claro para nós. Então tem processos. Quem escolhe, quem chama, quem justifica, quem glorifica é o Senhor. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Interessante que aqui ele fala sobre antes da fundação do mundo. Quem nós éramos antes da fundação do mundo? Quem nós éramos há 200 anos atrás? Nós não éramos nada. Nós éramos energia, talvez. Mas hoje nós somos pessoas amadas por Cristo Jesus. Escolhidas. Ele vai escolher, com certeza. Quem escolhe é Deus. E em amor nos predestinou para Ele. O amor dele nos predestina para a adoção de filhos. Aqui é no plural. Por meio de Jesus Cristo. É por meio dele, é por ele que nós chegaremos à estatura, né, da perfeição. É por meio de Cristo, não existe outro caminho. A palavra do Senhor deixa claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele, é Cristo que é o caminho, segundo o beneplácito de sua vontade. A vontade não é do pastor Elion, não é tua, é dele. Lá em Salmos 22, versículo 9 e 10, contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Salmo 103, ok?
capítulo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então é Ele. O mistério da predestinação só é entendido por aqueles a quem o Espírito Santo concede os olhos iluminados. É o Espírito Santo que está dentro de mim, que me fez fazer escolhas melhores. Porque imagina você, uma pessoa que não tem o Espírito Santo dentro de si, ela vai escolher o quê? Tem como ela escolher alguma coisa boa? Não. Ela só vai escolher coisas que não prestam. Se o Espírito Santo não nos escolher, como nós vamos fazer? Compreender a predestinação é penetrar nos segredos de Deus e desvendar os mistérios de sua sabedoria. A predestinação, só para você ter noção, é a coluna vertebral de todo ensinamento bíblico. É verdade. A pessoa que não acredita na predestinação, ela tem o direito de não acreditar. Mas aqui diz assim, está roubando a soberania de Deus. Quem é soberano? Eu ou Deus? Você ou Deus? Então, a soberania é dele. Ele, tudo que ele faz é para ele. É para a glória dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Lá em Isaías 43, versículo 12, diz assim, ó. Deixa eu até passar aqui para eu já estar, passando aqui para vocês. Isaías 43, versículo 12 e 13, ó. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós. Aqui quando ele fala de Deus, é Deus minúsculo, É um D minúsculo. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou. Deus, ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Olha o que Deus fala. Se ele agir, quem vai impedir? Demônios, potestades, principados, fortalezas, forças espirituais? Quem? Não tem, porque ele é soberano. Foi ele que construiu tudo, ele que criou todas as coisas, que é uma grande dificuldade para muitos teólogos. Tudo veio dele. É difícil aceitar isso. Ele faz o que ele quer. Ele é soberano. Ele não é ditador, ele é soberano. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Então nós vemos que lá em Isaías 45, 9 diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre os outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma? Como é que o barro vai dizer para o seu Senhor, para o oleiro, o que ele quer ser? Como ele vai fazer isso? Eu gostaria que você me explicasse isso. Então por isso que o Senhor está deixando claro na palavra dele: que fazes? Ou a tua obra não tem alça. Ele coloca a alça, ele tira a alça. Ele faz comprido, faz pequeno, faz maior. Uns ele faz para honra, outros ele faz para desonra. É ele quem faz. É preciso que, com muita humildade, tu reconheças que o grande amor de Deus por ti, ele te ama tanto que te escolheu. É ele que escolhe. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, porque ele te escolheu. Não foi você que escolheu, aceitou a Jesus. Ah, eu aceito a Jesus. Não, porque ele te aceitou primeiro. Então, para alguns participantes, aqui da nossa live, nossos vídeos que nós temos colocado aqui no Facebook, a gente coloca também no YouTube, nós vemos que é um assunto polêmico. Talvez você não concorde com o pastor Eleonor, mas não é com o pastor que você deve concordar. Você deve discordar ou concordar com a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, ok? Então nós vemos aqui que esses mistérios é do Senhor. Então não discutas porque Deus escolheu uns e não escolheu outros. A gente tem essa mania de querer achar que nós somos Deus.
Nós somos vaso de barro, simples criaturas. Não podemos discutir com o Criador, o Deus soberano. Não dá para discutir. Não dá mesmo. Lá em Isaías capítulo 64, versículo 6 até o 8. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Sabe o que é isso? Trapo da imundícia? Imagina a mulher naqueles dias, o que ela usa? Aquilo ela joga fora. Aquilo são trapos de imundícia. Ok? Aqui ele está dizendo, todos nós murchamos como a folha. A folha que cai, ela murcha quando ela sai da árvore. Nós vemos que as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. O vento toca e leva para onde ele quiser. Ninguém tem força contra o vento. Se ele realmente tocar, se ele vier com força, ninguém para. Lá em Romanos capítulo 9, versículo 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa? Claro que tem. Para do mesmo barro fazer uns para a honra e outros para a desonra. O barro é o mesmo. O barro somos nós. O barro é a humanidade. Ele faz uns para a honra e outros para desonra. Ok? Ele te escolheu, escreveu o teu nome nas palmas da sua mão. Ó. Ele escreve seu nome nas palmas da mão do Senhor. E te selou para a redenção, dando-te a salvação eterna. Isso que é o mais importante. Nós somos eternos. A partir da hora que nós nascemos no ventre de nossas mães, nós somos eternos. Vamos passar por essa terra, vamos sim ter um momento de morte. A morte significa separação do corpo físico para o corpo espiritual. Mas nós daqui para frente somos eternos. Aquelas pessoas que já foram são eternas. Encontraremos com eles. Nós cremos dessa forma. Então isso deixa claro, isso nos deixa confortáveis quando nós perdemos um ente querido, porque nós sabemos para onde essas pessoas foram. Aquelas que realmente o Senhor escolheu, que entregou o Espírito Santo para que ela pudesse realmente reconhecer a soberania de Deus. Então nós vemos que para ser salvo sempre e ninguém pode te arrebatar das mãos dele, do Senhor que te predestinou. Quem predestina é o Senhor. Isaías capítulo 51, versículo 6. A minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada, porque a traça os rói como um vestido, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Tu és um espírito como ele, pois ele mesmo diz, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. A partir da hora que nós nos unimos a Deus, nós somos um espírito com ele. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, fala sobre isso, sobre essa união do nosso espírito menor, que é o espírito do homem, e se une ao Espírito Santo de Deus. A expressão livre-arbítrio, não sei se você sabe, ela não se encontra na Bíblia. Nós não aceitamos a Jesus, é Ele que nos aceita. Se você estudar com mais profundeza, com mais profundidade, você vai observar lá em João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então você tem que crer. Quem que faz você crer? O Espírito Santo que está dentro de você. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Não é a carne que escolhe, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Glória a Deus, porque dentre tantos nos predestinou para a sua glória. Romanos capítulo 9, versículo 23 e 24, a fim de que também desse a conhecer as riquezas
da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ele chama a todos. Ele não quer saber se você é religioso, se você é bom, se você é mau. Ele chama a todos. É Ele que predestina. Então, porque eu sou bonzinho, eu não faço isso, não faço aquilo. Não quer dizer nada. Deus é misericordioso, é gracioso. E quem escolhe é Ele. É Ele que escolhe. É claro que nós, como seres humanos, nós não temos onisciência. Não sabemos quem serão os escolhidos. Por isso que nós, que já somos predestinados, falamos do Evangelho de Cristo. Porque eu não sei quem vai ser escolhido. Ele quer usar o pastor Elion, quer usar você, para que essa pessoa seja abençoada. Ok? Então nós estamos aqui concluindo já com esse versículo, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vaso de misericórdias, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Se hoje somos, do Senhor, temos que ser ainda mais gratos a Ele, pois a salvação não nos foi dada por decisão nossa, mas porque Deus nos predestinou para Ele. Então, graças a Deus por isso. Quero encerrar aqui esse vídeo e chamando você a essa perfeição, a essa soberania. Que Deus te abençoe nessa manhã, que esse vídeo seja um bálsamo para você, ok? Não se esqueça, entre aqui no nosso link, nós temos aqui nosso e-book, A Revolução da Graça, por apenas R$ 12,12. Faça isso e você terá mais conhecimento ainda. Você vai ler esse livro no e-book, é um digital, e você vai ser muito abençoado. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã às 7h30 da manhã.